Amados irmãos, chegamos então ao último sermão desta série, nos 3 primeiros capítulos do livro do Apocalipse, que tratam a introdução ao Apocalipse e também as cartas do Senhor Jesus Cristo às 7 igrejas da Ásia Menor. O texto de hoje é a mensagem de Cristo à igreja em Laodiceia, capítulo 3, versículos 14 ao 22. Mas essa passagem, ela faz algumas referências a Isaías 65. Então nós vamos ter a alegria de ler todo o capítulo 65 do livro de Isaías. Assim diz a palavra do Senhor: Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde que anda por caminhos que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Povo que diz: fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Eis que está escrito diante de mim e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades e juntamente das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga devida às suas obras antigas. Assim diz o Senhor: como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem: não desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, e não os destruirei a todos. Farei sair de Jacó descendência, e de Judá um herdeiro, que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Saron servirá de campo, de pasto, ovelhas, e o vale de Acor, de lugar de repouso de gado para o meu povo que me buscar. Mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para a deusa Fortuna e misturais vinho para o Deus Destino, também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis à matança. Porquanto chamei e não respondestes, falei e não atendestes, mas fizestes o que é mal perante mim, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão, por terem o coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia de espírito. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus vos matará, e a seus servos chamará por outro nome, de sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade é que se abençoará, e aquele que jurar na terra pelo Deus da verdade é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Pois eis que eu crio novos céus
e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nenhum, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Agora vamos ao texto da pregação, o livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 14 ao 22. Apocalipse 3, 14 ao 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor Deus, Pai amado e bendito. Agora, Senhor, chegamos com essa passagem do livro do Apocalipse, a última desta série de exposições. E, mais uma vez, queremos pedir a Tua graça e misericórdia sobre nós. Tu sabes, Senhor, o quanto eu sou fraco e pequeno, limitado, ignorante, e quanto eu preciso da Tua graça. Também conheces, Senhor, as necessidades de cada um dos ouvintes. Também sabes que precisam da Tua graça. Agora pedimos que o Senhor, graciosamente, então, use aquele que há de falar para que o faça no poder do Espírito Santo, com sabedoria, com fidelidade, que a verdade fique bem clara diante de nós, Teu Filho seja exaltado,
e que o Senhor use a pregação, a exposição da Tua palavra, para, pelo Teu Espírito Santo, moldar a nossa forma de pensar e transformar a nossa vida, transformar-nos mais e mais conforme a imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Concede, pois, Senhor, então, a Tua bênção, a Tua igreja reunida aqui nesta noite. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, o que vocês diriam? O que vocês diriam sobre um homem casado que está longe da sua casa, que se sente então triste, miserável por estar longe da sua amada e se sentindo de fato infeliz por estar longe de sua esposa? Ele então suspira, desejando que esse infortúnio termine, que ele possa finalmente voltar para casa, voltar para sua esposa. Mas, quando finalmente ele pode fazê-lo, ele precisa então usar meios de condução, terrestre, marítimo, e fazendo uso desses meios para chegar até a sua casa, onde ele espera encontrar alegria. Durante a viagem, esse homem começa a observar a paisagem. Ele vê a beleza dos campos, das montanhas, ele vê a beleza do mar, e ele se alegra tanto com essas coisas começam a trazer um deleite ao seu coração, ele começa a se apegar a elas e amá-las, a tal ponto que ele se esquece de sua esposa. E a única coisa que agora ele deseja fazer é continuar viajando, viajando e viajando. O que você diria sobre um homem nessa condição? Que, amando os meios, ele se esqueceu do fim, não é isso? Amando os meios, esqueceu-se do fim. Que, distraindo-se com o presente, esqueceu-se do futuro. Foi isso que aconteceu com a igreja em Laodiceia. Amando os meios, eles se esqueceram de Cristo. E é exatamente por isso que Cristo, nessa carta, chama esta igreja ao arrependimento. Portanto, ouçamos com toda a atenção a mensagem do Senhor Jesus Cristo à igreja em Laodiceia. Em primeiro lugar, vejamos algumas informações sobre a igreja em Laodiceia e a forma como o Senhor Jesus Cristo se apresenta a esta igreja. Mais uma vez, temos no início da carta a mensagem dirigida ao pastor da igreja, nesse caso da igreja em Laodiceia. E os verbos que estão aqui no início dessa passagem estão no singular. É uma mensagem para ele. Mas não é só para ele. É para ele, para que ele transmita esta mensagem à igreja. Porque no final, apesar dos verbos estarem no singular, dirigindo-se a ele, no final diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Essa igreja, a igreja em Laodiceia, estava em essa cidade, era uma cidade que tinha a junção de várias rotas comerciais. E por isso Laodiceia se tornou uma cidade importante para duas coisas: para comércio e para a comunicação dentro do Império Romano. Ela estava, como as demais, na província romana da Ásia Menor. Ela tinha sido fundada pelo rei Antíoco II. A esposa desse rei se chamava Laodice, e daí o nome da cidade, Laodiceia. A cidade de Laodiceia se destacava por outras coisas. E essas coisas têm a ver com o que nós vamos ouvir na carta. A cidade era conhecida por produzir um tipo de lã negra,
usada para a feitura de roupas. Ela também tinha uma escola de medicina ligada ao templo Amenkaru, que era uma deusa da cura. E nessa escola, lá em Laodiceia, tinha sido desenvolvido um composto para a cura de doenças nos olhos, chamado pó frígio. Outro destaque para a cidade de Laodiceia, como já foi dito pelas suas rotas comerciais, era a riqueza da cidade. E uma prova da riqueza da cidade de Laodiceia está dentro da história dessa cidade. Em determinado momento houve um terremoto, destruiu grande parte da cidade. Então o Império Romano quis oferecer ajuda para a reconstrução da cidade, e os moradores da cidade disseram: não, nós não queremos ajuda para reconstruir a cidade, nós temos recursos e nós vamos reconstruir a cidade. Fizeram isso e enviaram recursos para as cidades vizinhas, para que também essas cidades fossem reconstruídas. Portanto, entre as 7 igrejas aqui mencionadas, a igreja em Laodiceia estava na cidade que era mais rica. E presumimos, os membros da igreja também, pelo menos alguns, deveriam ter recursos financeiros. Vejamos então como Cristo se apresenta a essa igreja. Aqui, mais uma vez, a apresentação de Cristo está relacionada com o que ele tem a dizer a esta igreja. Esta apresentação, no entanto, não vem de forma como o Senhor é apresentado na visão de João. Todas as outras, a apresentação de Jesus está naquela revelação no começo do livro do Apocalipse, quando João viu o Senhor Jesus Cristo. Esta apresentação aqui está de acordo com a saudação que nós encontramos no capítulo 1, versículo 5. Jesus se apresenta, então, em primeiro lugar, como o Amém. Vocês sabem, aprenderam na catequese, pelo menos alguns já passaram por isso. Amém é uma palavra hebraica, traz o sentido daquilo que é verdadeiro. Por exemplo, Jesus usou esta palavra no seu ministério terreno para autenticar algo em particular, quando ele dizia: em verdade vos digo. O texto original é amém, amém. Essa forma de apresentar Jesus como o amém, o verdadeiro, ela ecoa as palavras de Isaías 65, versículo 16. Em Isaías 65, 16, o Senhor Deus, por 2 vezes, se apresenta como o Deus da verdade. Ali no hebraico, quando diz o Deus da verdade, no lugar da palavra verdade está a palavra amém. É o Deus do amém, o Deus da verdade. Aqui temos um artigo definido. Então, quando diz que Jesus Cristo é o amém, isto quer dizer que ele é o verdadeiro. Os termos seguintes, eles explicam esta primeira palavra, porque diz que Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Esses também foram termos aplicados a Deus no Antigo Testamento. E é importante lembrar que no livro do Apocalipse a palavra testemunha está ligada à ideia de sofrimento e martírio. Então Cristo aparece como também um modelo de perseverança e fidelidade. Ele aparece como uma testemunha que sofreu a morte por falar a verdade. Todos esses termos, o amém, a testemunha fiel e verdadeira, querem mostrar a mesma coisa. Querem mostrar que Jesus é aquele que cumpre sua palavra, aquele que fala a verdade. Querem enfatizar a confiabilidade e a origem divina da mensagem de Jesus. Jesus é Deus, ele é o Deus da verdade. Portanto, essa apresentação entra aqui, no caso da igreja em Laodiceia, em contraste com os membros da igreja em Laodiceia. Observe, ouvimos nessa manhã
também algo parecido no que concerne à igreja em Filadélfia. E naquele caso, Jesus como verdadeiro entra em contraste com os judeus mentirosos. Aqui, Jesus como o Amém, o verdadeiro, entra em contraste com os membros da igreja em Laodiceia que não eram testemunhas fiéis, não eram verdadeiros. O testemunho deles é praticamente inexistente. Jesus também se apresenta aqui como o princípio da criação de Deus. Isso não quer dizer que ele foi o primeiro a ser criado, mas quer dizer que ele é a origem de toda a criação de Deus. Como diz o próprio João no Evangelho, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo que existe no universo foi criado pelo Senhor Jesus Cristo e, portanto, pertence a Ele. Lembramos das palavras de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Há aqui, nessas palavras, ele é o princípio da criação, ainda uma relação com Isaías 65, onde Deus revela a criação de novos céus e nova terra. Então, no contexto de Isaías 65, onde Deus se apresenta como Deus da verdade, a veracidade de Deus aparece ali no seu poder criador, de trazer à existência novos céus e nova terra. Aqui Jesus apresenta-se nos mesmos termos. Ele é o Deus da verdade, ele é a fonte e a origem de todas as coisas no universo, ele controla tudo, tudo lhe pertence. Amados irmãos, o Senhor Jesus, em cada uma das suas cartas, está a mostrar seu conhecimento sobre a situação da igreja. E mesmo agora, a esta igreja orgulhosa da sua situação espiritual, Jesus está mostrando o amor, indicando a real situação desta igreja. A situação não era como eles imaginavam, mas a realidade é esta, para a qual Cristo está apontando nesta carta. O Senhor dá aqui então uma descrição de certa forma assustadora sobre a condição da igreja em Laodiceia. E quando ouvimos essas coisas, devemos ter em mente, o testemunho de Jesus Cristo é verdadeiro. Ele é o Amém. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele não mente. Toda a sua palavra é a verdade. Essa apresentação de Jesus, então, é um chamado para que aquela igreja desse crédito às palavras do Senhor Jesus. É também um chamado para nós darmos crédito à sua palavra. Então pense assim, quando a palavra de Cristo traz à luz a nossa verdadeira condição, quando a palavra revela por vezes o nosso pecado, a nossa indiferença, a nossa frieza, o nosso endurecimento, a nossa cobiça e outros pecados, nós não devemos tentar nos desculpar, como se disséssemos, não é bem assim. É como se estivéssemos dizendo em nosso coração que Jesus é mentiroso. Mas o chamado é para reconhecermos que Ele é verdadeiro. Nós somos mentirosos. Nós mentimos até para nós mesmos. Dizemos coisas em nosso coração que não são verdade sobre nós mesmos. Então, quando nós ouvimos a palavra de Cristo vindo até nós e mostrando e trazendo à luz os nossos pecados, nós devemos nos humilhar diante dele, reconhecendo que a palavra dele é a verdade. Jesus também, através dessa apresentação, como o princípio, a origem da criação de Deus, quer lembrar aquela igreja
que toda aquela riqueza da qual eles desfrutavam e a riqueza que a cidade possuía e com a qual os membros da igreja em Laodiceia lidavam, que tudo pertence a Ele. Ele é o Criador de tudo. Eles eram apenas mordomos. Portanto, as riquezas que eles possuíam deveriam ser usadas para a glória de Jesus. Não deveriam dirigir a elas o seu amor, a sua confiança, a sua esperança, o seu deleite. Eram meios, não o fim. Cristo é que deve ser a riqueza do seu povo. Ele deve ser a riqueza que nós desejamos, o alvo, o fim para o qual deve convergir toda a nossa vida. O que Jesus nos diz aqui vai então na contramão de tudo o que o mundo nos diz. Os valores, os objetivos, os métodos do mundo são mentiras. São como uma fumaça que logo se dissipará. O que Cristo nos diz é a verdade. Ele é o Deus verdadeiro. Portanto, a sua palavra, não o mundo, devem dirigir a nossa vida. Nós poderíamos aqui pensar em 1 milhão de coisas que o mundo tenta dirigir as nossas vidas. O papel do homem, o papel da mulher, a condução do lar, o objetivo do trabalho, todas essas coisas estão sendo propagadas, ensinadas com critérios mundanos. Mas o critério para a Igreja de Cristo é um critério diferente. E seguir a direção que Cristo propõe em sua palavra nos coloca de fato numa direção completamente diferente. Então devemos nos perguntar, à luz dessas coisas, o que de fato nós paramos para escutar, o que de fato nós desejamos, o que de fato nós amamos, pelo que trabalhamos, quando é que nós nos sentimos satisfeitos? Pense um pouco sobre isso, sobre essa última pergunta. Quando é que você se sente satisfeito? Quando alguém faz um elogio? Quando você recebe mais dinheiro do que pensava? Ou quando você encontra deleite nas coisas do Senhor? Quando você consegue cumprir a vontade do Senhor? Você encontra deleite em servir seus irmãos? Você encontra deleite em, algumas vezes, alguém dizer uma coisa e você dizer, vou responder, e segurar a palavra e dizer, não é a hora de responder, e depois você dizer, Senhor, que bom que o Senhor guardou meus lábios, porque eu ia ferir o meu esposo, a minha esposa, eu ia ferir meu irmão, a minha irmã. Você encontra deleite nesse tipo de coisa? Que lugar Cristo e sua palavra ocupam em sua vida? Se nós deixarmos Cristo de lado, o mundo certamente continuará falando. E isso afetará, sem dúvidas, a nossa visão. Corremos sempre o risco de ficar deslumbrados com o mundo, de ficar encantados com as coisas. Você pode ver uma coisa na rede social, por exemplo, uma mulher pode ver um vestido e dizer, que lindo, que coisa bonita, eu quero um vestido igual a esse. E você pode estar fazendo isso, não porque você precisa, mas porque você se deixou levar por um encantamento, por uma cobiça mundana. E nós estamos todo o tempo de nossas vidas, em pleno século XXI, cercados dessas influências e ideias que vêm até nós. Mas e Cristo? E a sua palavra? As palavras de Cristo à igreja em Laodiceia confrontam o nosso cristianismo, confrontam a profundidade do nosso compromisso e a nossa devoção a Cristo, e devemos nos perguntar, em que situação nós nos encontramos? A igreja em Laodiceia estava numa situação triste. Esse é o segundo ponto. Vamos ver a situação da igreja de Laodiceia perante Cristo.
Então, aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro conhece suas igrejas. Ele diz ter conhecimento aqui das obras da igreja em Laodiceia. Mas veja em sua Bíblia: conheço as tuas obras, mas não diz nenhuma obra. As obras não são citadas. Isto quer dizer que elas não existiam. Existiam na mente dos membros da igreja, mas elas não eram verdadeiras. Segundo a avaliação de Cristo, as obras da igreja em Laodiceia não eram boas. E por isso, então, não lemos aqui sobre fé, sobre amor, sobre perseverança, sobre serviço ou outra virtude. Além disso, apesar de Laodiceia estar na Ásia Menor, não há nenhuma referência ao fato de que a igreja estivesse sofrendo perseguições. Isso porque a igreja não estava cumprindo o seu papel como candeeiro e luz deste mundo e não estava, então, recebendo a perseguição. Então, é como se Cristo aqui estivesse dizendo: olha, igreja em Laodiceia, o melhor que eu posso dizer a respeito de vocês é que vocês são mornos. Isso é a melhor coisa que eu posso dizer: vocês são mornos. É provável que essa linguagem sobre a mornidão da igreja em Laodiceia esteja ligada ao abastecimento de água da cidade. A 10 quilômetros ao norte ficava a cidade de Hierápolis, famosa por suas fontes termais. E a 16 quilômetros a leste estava a cidade de Colossos, conhecida pela sua água potável, fresca e pura. Mas a cidade de Laodiceia, ela não tinha abastecimento próprio. A água chegava até a cidade por meio de um aqueduto, vinda de fontes quentes. Porém, ao percorrer esse caminho, a água ia se esfriando e quando chegava até a cidade, a água não está fria nem quente, estava morna. Além disso, segundo os estudiosos, a água usada por eles possuía certos minerais que, aliados a essa mornidão da água, tornavam a água morna imprópria para beber. Por causa da mornidão e dos minerais, se alguém tentasse beber essa água, poderia vir a sofrer ânsia de vômito. Cristo diz que ele está a ponto de vomitar a igreja em Laodiceia. Essa linguagem indica que o juízo de Cristo viria sobre a igreja. Essa linguagem significa que a igreja em Laodiceia deixaria de ser uma igreja de Cristo. Se ela fosse uma igreja em nossos dias, ela manteria o seu prédio, ela manteria seus pastores e oficiais e organização, instrumentos, conjuntos, toda a estrutura, manteria um nome, mas da perspectiva de Cristo, não seria mais uma igreja de Cristo, uma igreja vomitada por Cristo. Notem que a apatia e a indiferença espiritual haviam então tomado conta dessa igreja. Eles estavam longe de Cristo. Cristo estava fora. Não havia frutos do Evangelho no meio deles, não havia boas obras. Eles eram mornos, mas ao mesmo tempo, eles olhavam para si mesmos e o que diziam? Eu sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Essa expressão parece referir-se à situação espiritual deles. Podemos colocar assim: eles eram ricos materialmente e se julgavam ricos espiritualmente. Assim como a cidade não precisara de Roma na reconstrução, eles estão querendo agir independentemente de Cristo, como se dele não precisassem. Eles olhavam para a sua própria espiritualidade e talvez poderíamos usar a linguagem moderna e dizer, eles se achavam o máximo como cristãos. Imaginavam com o coração cheio de orgulho que não precisavam de mais nada. Tudo estava bem. Talvez
se eu fizesse a pergunta que eu fiz nesta manhã: existe uma igreja perfeita? Os irmãos em Laodiceia diriam: sim, a igreja em Laodiceia é perfeita. Mas quão diferente é a forma como eles se viam da forma como Cristo os via. Jesus descreve a situação deles, dizendo que eles estavam em miséria espiritual. Ele usa 5 adjetivos: infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Os 2 primeiros termos descrevem a situação deles de forma geral. Eles são infelizes. A palavra grega aqui poderia ser traduzido com desgraçados, profundamente aflitos. E ainda complementa: e miseráveis. Eles estavam em um estado espiritual deplorável. Especificamente falando, em contraste com aquilo do qual a cidade se orgulhava, que eu citei na introdução. Eles eram pobres, não ricos. Eles eram cegos numa cidade que se orgulhava de produzir um colírio para o tratamento dos olhos. Eles eram nus numa cidade que se orgulhava por produzir lã negra. No entanto, apesar da situação, a graça do Senhor Jesus para com a igreja se revela no versículo 19. Jesus diz a eles: eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Então, apesar da falta de espiritualidade e da arrogância da igreja em Laodiceia deixarem Jesus com náuseas, ele ainda estende seu amor a esta igreja ao repreendê-la e chamá-la ao zelo e ao arrependimento. Ele diz que eles deveriam abandonar o apego aos meios e voltar-se para o Senhor, praticando de forma zelosa boas obras. É importante observar que a disciplina e o amor estão unidos aqui. Isso reflete as palavras de Provérbios 3. O Senhor disciplina a quem ama. Cristo revela seu amor à sua igreja, exatamente repreendendo-a e disciplinando-a. Note como as palavras de Jesus são tão diferentes do que muitas pessoas que se dizem evangélicas dizem em nossos dias. Alguns pastores se orgulharão, e alguns membros também, dizendo: olha, aqui na nossa igreja nós não temos disciplina porque nós amamos as pessoas. Mas Jesus diz o contrário. Jesus: eu disciplino porque amo. Isso logo nos faz concluir. Quando alguém diz: aqui em nossa igreja nós não temos disciplina porque amamos, não é a voz do Cordeiro, é a voz da serpente. É uma mentira do inferno. Agora, a seguir, Cristo, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, aponta para o caminho do arrependimento. Diante da miséria espiritual da igreja em Laodiceia, Jesus aconselha a comprarem dele mesmo ouro refinado, vestiduras brancas e colírio para os olhos. Ele fala das necessidades espirituais daqueles crentes, usando as coisas das quais a cidade se orgulhava. Agora, Cristo diz em um sentido espiritual: vocês precisam dessas coisas. Mas perguntamos: se eles eram pobres, como poderiam comprar essas coisas do Senhor Jesus Cristo? Eles não são miseráveis espiritualmente? E podemos perguntar: o que são essas coisas? Roupa, riqueza, colírio. O que Jesus está, de fato, oferecendo a essa igreja? A esses crentes que se imaginavam serem espiritualmente ricos,
Cristo está oferecendo a salvação pela graça. A salvação providenciada pelo Senhor Jesus Cristo é o tesouro que enriquece, a vestimenta que cobre a nossa nudez espiritual e o colírio que abre os nossos olhos para vermos a sua glória. Eles estavam orgulhosos, mas eram pecadores miseráveis que precisavam da graça de Cristo. Eles precisavam se voltar a Cristo em arrependimento e total dependência dele. Isso se evidencia quando Cristo diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Até então, essas pessoas estavam indiferentes a Cristo. Cristo aqui nesta imagem está do lado de fora. Mas eles deveriam escutar a voz de Cristo que está batendo por meio desta carta. Ele estava batendo e chamando os crentes de Laodiceia ao arrependimento. Se eles se arrependessem, se eles ouvissem a voz de Cristo, ele entraria e cearia com eles, isto é, teria comunhão com eles. Há muitas pessoas que usam esse versículo para dizer: olha, veja aí, quem abre a porta do coração é a pessoa, a fechadura está do lado de dentro. Usam geralmente esses termos. Quem está no controle do coração é a própria pessoa. No entanto, o que se lê em Atos 16:14 é o seguinte: certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Quem abriu? O Senhor, não a Lídia. Quem abriu foi o Senhor, e se ele não o tivesse feito, Lídia nunca teria crido no Evangelho. Mas aqui, nesta carta, Cristo não está falando sobre abrir a porta em referência a alguém incrédulo, alguém que nunca ouviu o Evangelho. Cristo está falando aqui não com uma pessoa, ele está falando com a sua igreja. O assunto não é a salvação de pecadores, é o arrependimento de uma igreja que estava desprezando a Cristo. Então ele chama esta igreja ao arrependimento e coloca a responsabilidade sobre eles. Arrependam-se e eu terei comunhão com vocês. O abrir a porta é o arrepender-se de seus pecados. Amados irmãos, esta situação da igreja em Laodiceia não é exclusiva deles. Por todos os lados nós encontramos pessoas que dizem fazer parte da igreja de Cristo. Muitas delas até se orgulham de sua espiritualidade. Elas participam de grandes eventos, elas ouvem mentiras maquiadas de um falso evangelho, elas são incentivadas a se sentirem especiais para Deus, a pensarem em si mesmo como pessoas importantes, grandes, boas, super espirituais. Elas elogiam umas às outras para se convencerem que Cristo está com elas. Mas os seus corações são cobiçosos, suas línguas são mentirosas, seus desejos são mundanos, suas alegrias são terrenas, seus tesouros são perecíveis, seus olhos são cegos e suas vestes são imundas. Vivem de acordo com o mundo e seus valores, amam os mesmos ídolos, desejam as mesmas coisas e produzem os mesmos frutos. Os que estão assim devem saber que Cristo está enojado deles. Os que assim estão, se ainda não deixaram de ser igreja, em breve deixarão.
Por isso, a primeira coisa que nós precisamos reconhecer é a nossa própria miséria espiritual. Reconhecer que nós dependemos inteiramente da graça de Cristo. Então entendam, meus irmãos, se alguém não vê a si mesmo como miserável, como alguém que sem nenhum mérito diante de Cristo, como alguém completamente dependente da graça dele, se alguém não se vê assim, tal pessoa nada sabe sobre esta graça. Pois esta graça, a graça de Deus, só pode ser recebida quando verdadeiramente confessamos a nossa incapacidade. Só podemos receber de Cristo os tesouros da sua graça quando nós dizemos: eu sou miserável. Só podemos ser vestidos de vestiduras brancas quando confessamos a nossa nudez espiritual. Só podemos enxergar quando reconhecemos a nossa cegueira. Como o cego Bartimeu, precisamos dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você não se viu desta forma, se você ainda não se arrependeu de seus pecados, qualquer pessoa que esteja assim, corre o grande risco de que sua vida, que pode parecer uma super espiritualidade, apenas cause nojo a Jesus Cristo. A estes Cristo aconselha que se dirijam a Ele com coração humilde, que ouçam sua voz, que se arrependam, que recebam pela graça a sua salvação. Por fim, irmãos, devemos observar as promessas com as quais a carta se encerra. O Senhor Jesus, aquele que só fala a verdade, promete ao que vencer assentar-se em seu trono. Ouça de novo: Cristo promete ao que vencer assentar-se em seu trono. Isso não é um assentar-se literalmente, mas significa que ao que vence, Cristo dará o participar junto com Ele do julgamento final. Com Cristo, a igreja julgará as 12 tribos de Israel, o mundo e os anjos caídos. Além disso, Cristo promete que reinaremos com Ele para todo sempre no novo céu e na nova terra. Que promessa maravilhosa! Entendam, apesar da nossa miséria espiritual, se nós temos colocado a nossa confiança somente em Cristo, Ele não somente nos enriquece, mas Ele nos promete esta posição exaltada com Ele. Crianças, vocês podem lembrar de um salmo que fala sobre isso? Um pouco difícil, até para os adultos, mas é o Salmo 113. Ele exalta aquele que estava no monturo e faz assentar-se com príncipes e reis. Nós que estávamos em nossa miséria, em Cristo, haveremos de assentar-nos no trono com Ele. Cristo nos tirou de nossa miséria espiritual. Cristo nos enriqueceu com sua graça. Cristo cobriu nossa nudez com sua perfeita justiça. Ele curou-nos de nossa cegueira espiritual. Nós não merecíamos coisa alguma, mas aqui estamos nós, com essa promessa tão grande. Cristo promete compartilhar conosco seu reino e sua glória por toda a eternidade. Agora, se alguém despreza a palavra de Cristo, se alguém imagina que não precisa se arrepender, não é esta posição elevada que aguarda tal pessoa, mas antes a posição de réu diante do seu trono, para ser julgado por seus pecados e condenado para todo sempre. Condenação na qual o pecador experimentará o ardente fogo da ira de Deus. Então, eu pergunto, o que será de sua vida naquele dia?
Eu espero que todos vocês, membros e catecúmenos desta congregação, possam dizer: eu estou absolutamente confiante, porque eu estou em Cristo Jesus. Você está alegre por isso? Por essas promessas benditas de reinar com Cristo? Você poderia dizer: eu tenho a graça que enriquece, eu tenho a justiça que veste, eu tenho o colírio que dá visão. Ou você se imagina uma pessoa boa que no final das contas salvará a si mesmo? Ouçam a doce voz de Cristo nessa noite. Ouçam o bater. Abra o seu coração. Arrependa-se. Creia em sua graça, confie nele. Eis a salvação. Esta é a mensagem do Evangelho da graça de Deus. Nossa resposta a essa graça não deve ser, meus irmãos, um cristianismo morno, uma piedade morna, um compromisso morno. Antes deve ser a entusiástica resposta de gratidão de uma vida dedicada a Cristo, uma vida por e para Cristo. Você pode dizer então: eu era infeliz, mas agora em Cristo conheço a verdadeira felicidade. Eu era pobre e miserável, mas agora em Cristo sou rico. Eu era cego, mas agora finalmente eu posso ver. Eu estava nu, mas agora Cristo cobriu minha vergonha. Espero que sim. Então, não devemos esquecer: tudo que nós temos vem de Cristo. Tudo que nós continuamos a precisar vem de Cristo. Vivamos, portanto, meus amados irmãos, em comunhão com Ele, em serviço a Ele, para a glória dEle. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém.